Bom, oficialmente, então, boa noite a todos. É um prazer começar mais um semestre no programa de ensino científico e tecnológico. E essa noite a gente tem o prazer de ter um colega e amigo, né, aqui para dar uma fala conosco, para fazer a fala inaugural, que é o professor Marco Trentin. Quero agradecer a presença, então, dos novos alunos da turma que está ingressando agora nesse semestre de 2022-1, os alunos da turma passada, do ano passado, e das demais turmas que estão ainda conosco, né, que ainda não defenderam. Bom, quero fazer uma breve apresentação do professor Marco, né, e depois eu deixo a palavra com ele. Bom, o professor Marco, né, então, ele é bacharel em informática pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em informática e educação pela mesma universidade. É professor titular da UPF e atua em 2 programas de pós-graduação lá, o ensino de ciências e matemática e o de computação aplicada. Além disso, o professor Marco já atuou no nosso programa como professor permanente e atualmente ele atua, né, como professor colaborador, mantendo ainda uma orientação em andamento. Professor Marco, eu passo a palavra para você e creio que todos vão se sentir agraciados com a sua fala dessa noite. Obrigado, então, João, pelo convite, né? Para mim é uma satisfação mesmo, é uma alegria estar aqui hoje, né? Só seria maior se eu estivesse aí. Como eu gosto da URI, né? Eu fui por muitos anos, estava tentando lembrar hoje, mas eu fui por muitos anos professor da URI, gostava, enfim, gostava muito e gosto, mas gostava muito de ir até a URI Santo Ângelo ministrar as aulas, né? Gostava da instituição, gosto dos colegas, né? Vendo os colegas aqui eu fico feliz, me sinto bem, uma sensação boa. Da secretaria também, né? Dos funcionários, né? Estou lembrando deles, usava bastante laboratório de informática e dos alunos, né? Enfim, uma hora dessa acabou a pandemia, né? Se quiserem, me convidem para uma banca, eu prefiro dar uma passeada e aí presencialmente, né? Meeting é bom, é legal, mas, enfim, tenho boas recordações mesmo, grande instituição. É um prazer ver vocês, né? João, Vandão, professora Neuza, a Roselaine está aí, né? O Marcelo. Enfim, desculpe se eu não nominei mais alguns colegas, que a tela tem mais gente do que cabe aqui. Mas vamos lá, então. Deixa eu me preparar aqui só para... Eu só vou compartilhar minha tela. Eu fiz uns slides, senão eu vou tipo ao sabor do vento, né? Aí a gente vai longe. Eu só vou compartilhar minha tela. E aí, vamos lá. Eu acho que começou a aparecer, vai começar a aparecer, né, João? Está aparecendo. Tá, beleza, então. Tá, deixa eu ocultar aqui, deixa eu ver os slides para mim, que senão eu não vejo. E vamos nessa. Então, eu vou conversar um pouquinho na noite de hoje sobre STEAM, é uma área que eu gosto, eu acho interessante. O tema desta fala é maior, né? Não é somente STEAM, tem um complemento a esse título, né? Que é a importância de metodologias que geram aprendizagem, né? Enfim, todas as metodologias, né? As estratégias, as intervenções didáticas, elas se propõem a gerar aprendizagem, isso aí é óbvio, né? Mas o que a gente vê, enfim, estudos nessa área, na área de educação, ensino, aprendizagem, existe há muito tempo, né? E também a gente percebeu que se busca também o protagonismo do aluno, né? Se espera que o aluno seja um agente ativo de sua aprendizagem, né? Seja na busca de construir um novo conhecimento e também
nessa prática, ao longo dos anos na escola, ele vem quem sabe, incorporar isso também na sua vida profissional, né? Então, a minha fala vai um pouco nessa linha. E o que a gente percebe hoje é que pessoas, né, entidades fora da escola, eles querem que a escola também prepare esse nosso aluno lá, desde a educação básica, para que ele seja empreendedor, né? Então, por isso, desse título sugerido por mim, né, STEAM, a importância de metodologias que geram aprendizagem, protagonismo e empreendedorismo juvenil. Então, como é sexta-feira, eu pensei o seguinte, vamos falar sobre STEAM, aqui do bloco, sobre... A dona Dulce do 301, você está liberada? Sobre questões relacionadas ao ensino, suas consequências, aprendizagem, mas eu pensei em fazer algo um pouco mais light, né? Só para, enfim, para não ficar muito pesado. A ideia não é uma abordagem muito densa em cima do tema, né? Não caracterizar isso como uma abordagem muito específica sobre STEAM, mas uma análise que orbita ao entorno de diferentes óticas. Essa foi minha intenção. Quando o João me convidou, comecei a pensar, como que eu poderia falar isso aí para talvez ser interessante também, porque STEAM é algo relativamente simples de se compreender, né? O complexo é de implementar a educação STEAM na escola, ou em todas as escolas, que seria o ideal. Então, eu vou trazer algumas coisas que orbitam ao redor, que eu acho interessante, que eu acho que chama atenção para a gente pensar. Então, essa foi a minha intenção na preparação dessa minha fala de hoje, né? Então, sobre a importância de metodologias que geram aprendizagem, protagonismo e empreendedorismo juvenil. Bom, então tá aí o STEAM, né, pessoal? O STEAM vem, a abreviação é o acrônimo de ciência, né, o S lá, deriva do inglês, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A proposta, e STEAM não é novo, pessoal, não é novo, né? A proposta é mais ou menos aprender sobre ciência através de outras disciplinas, estas aí. E também aprender as outras disciplinas através da ciência, né? Então, essa é a ideia do STEAM, essa é a proposta do STEAM, né? Só que mas ele tem outra proposta, que é de reforçar conexões, sinergias, né, entre a ciência, que abarca essas disciplinas, essas áreas de saber, né, com a questão da criatividade também, do empreendedorismo e da inovação. Então, se a gente reparar aqui, né, aparece já a interdisciplinariedade, né, que já há muito tempo se apregou a isso, né? Então, pensar em algo que contemple ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Então, é algo que é apregoado e se busca na escola, né? A tal da interdisciplinariedade. Então, a gente vai ver ao longo dessa minha fala hoje, pessoal, pelo menos da forma como eu organizei, vou tentar ser breve, que a gente identifica no STEAM pitadas, ou mais que pitadas, né, de outras intervenções didáticas, estratégias didáticas, teorias de aprendizagem, a gente vai ver que se identificam ali, sabe? O STEAM tem disso, né? Ao natural aconteceu isso. Mas vamos lá. O que a gente vê também o pessoal fala, tem o STEAM com A, né? Apareceu o Azinho ali na mão, né? Então, o A contempla a questão de artes. Tem gente que coloca outras palavras também, outras letras, por exemplo, o H de história, o R de research, né, de pesquisa, ou o R de reading. Então, eles fazem umas combinações, né? Eu gosto do tradicional, do clássico, que é o STEAM, S-T-E-M. Então, o que seria o STEAM com o A ali? Enfim, a gente vai ver o que é STEAM daqui a pouquinho, né? Mas geralmente os alunos são desafiados a resolver um problema, e para esse problema eles vão ter que se valer da ciência, da tecnologia, da engenharia e matemática. Todas essas áreas de saber vão perpassar pela resolução desse problema. E, nesse caso, a artes também entra. E tem situações que é óbvio, né? A artes vai entrar, né? Assim como a história, eu falei, ou a pesquisa, ou a leitura.
Mas, enfim, e um outro viés, né, que eu vou chamar um pouco a atenção aqui, que também trata-se de uma política educacional para melhorar a competitividade no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, a gente vê que, a gente percebe, eu percebo pelo menos, que os governos estão interessados nisso, ou abriram os olhos para isso, ou abriram há muito tempo. Essa imagem eu acho bem interessante, né, que me mostra a interseção, né, da ciência, matemática, engenharia e tecnologia. E como eu falei antes, né, se a gente pudesse resumir o STEAM a pouquíssimas palavras, é criar nos alunos o know-how, né, a capacidade deles serem bons resolvedores de problemas. Então tá ali, eu solve a problem. Isso aí me fez lembrar, enfim, há muito tempo atrás, eu fui aluno da Leia Fagundes, foi uma professora bastante ativa, é um expoente no Brasil do construtivismo, enfim, piagetiana, e me chamou certa vez, numa aula dela, me chamou a atenção de algo bem específico, ela nos questionou e disse assim, qual que é a finalidade da escola? Por que a gente vai na escola? Por que as crianças vão na escola? Alguma coisa nessa linha, faz muito tempo, né, que eu tive essa aula com ela, né, esse momento, assim, mas que me chama a atenção. E daí ela disse, uma das razões uma das razões da escola é formar bons resolvedores de problema. E daí eu justificou, diz assim, qualquer aluno hoje, no futuro, não vai ser um profissional, o que vai acontecer na profissão dele? Ele vai se deparar com problemas, cada dia problemas diferentes, e vai ter que resolver. Enfim, isso me fez lembrar um pouco disso, e o STEAM tem disso, né? O STEAM tem disso, né? Onde que os alunos eles têm liberdade, é claro, mas eles têm que chegar às suas próprias conclusões, né, e possíveis soluções para a resolução de problemas. Esse é um dos objetivos do STEAM, né? Então, trazendo um pouquinho de detalhes sobre ele, né, sobre o STEAM, em teoria, é bastante simples, né? Ele tem essa característica aí, né? Se fosse para resumir STEAM em poucas palavras, né, ou poucos slides, um seria esse, né? O processo do STEAM, da educação STEAM, lá na escola, é esse aí, é sempre baseado, mais ou menos assim, né? Dado um problema, o aluno deverá, né, ele deverá fazer o quê? Fazer uma pesquisa sobre tudo que cerca aquele problema, projetar uma solução para resolver aquele problema, fazer um projeto, design, né? Construir um protótipo, uma maquete, ou um esquema, uma proposta dessa solução, dessa sugestão de solução para esse problema, testar, né? Testar essa proposta dele, esse aparato construído. E, em resumo, o STEAM é isso aí, né? Pesquisar, projetar, construir e testar, refinar, né? Melhorar, testar de novo, esse é o processo. Então, se a gente for ver, o STEAM, a ideia é que os alunos sempre têm que ter em mente, né, quando desafiados na resolução de problemas, né, sempre é isso aí, é questionar, né, enfim, não sei fazendo, mas pensar, bom, o problema é esse. Então, vamos questionar, vamos pensar a respeito. Imaginar, ou seja, possíveis soluções, como que podemos, que caminho tomar, planejar, fazer um planejamento para resolver, tentar resolver esse problema, achar uma solução desse problema. Criar, testar, refinar. E também não consta aí, né, pessoal, mas o STEAM eu acho importante, ele pega isso, é o apresentar ou defender o quê? A sua proposta. O que é o apresentar? Apresentar para a turma, ou apresentar numa amostra. O STEAM é muito semelhante, a gente vai ver, às antigas feiras de ciências, né, onde tem um certo dia onde os alunos vão lá e apresentam seus projetos. Eles apresentam, eles contextualizam, eles justificam, eles falam o porquê fizeram assim, né? É o apresentar, é o defender a sua criação, né? Então, o processo é isso aí, ó, defina o problema, faça uma pesquisa de fundo, né, especifique os requisitos necessários, né, ou brainstorm aí, né, ou seja, faça uma discussão com todos os componentes. STEAM sempre é realizado em grupos, né? Nunca sozinho, né? Sempre são equipes de alunos, né? Faz um brainstorm, né? Ou seja, os alunos expõem suas ideias, né?
uns melhores dos outros, uns refutam os dos outros. Não, por essa tua proposta não vai dar, vamos ter que seguir esse caminho, aí tem que justificar o porquê. Eles vão escolher a melhor solução. Feito isso, eles vão desenvolver, vão trabalhar, né, no desenvolvimento da construção do protótipo e fazer testes e refinar no sentido de melhorar, aperfeiçoar. Então, esse é o processo do STEAM. Então, se a gente for ver, né, antes eu falei da interdisciplinaridade dele, o STEAM é muito parecido, ou tem muito a ver também com a aprendizagem baseada em problemas, né, se a gente for ver, né, PBL, Problem Based Learning. Então, algum overview sobre o STEAM aqui que eu julguei interessante trazer para vocês hoje à noite, né? Enfim, o primeiro a gente já falei bastante, né? Fica clara ali a interdisciplinariedade, né? Ele integra, então, ciência, tecnologia, engenharia, matemática numa única experiência de aprendizado. Talvez resida aí, né, um desafio maior de nós, professores, mas o STEAM ele é bem interessante, seria bem interessante na educação básica e começar no ensino fundamental. Então, onde que eu acho que reside o desafio grande para os professores é nas propostas de um problema que eles tenham que integrar todas essas áreas numa única experiência de aprendizado. Mas, enfim, tem formas de fazer isso, né? Ele usa aprendizagem baseada em projetos, então, se a gente for ver o STEAM, a educação STEAM é um pouco de várias outras intervenções, estratégias, teorias, metodologias, né, de ensino, teorias de educação, já falei isso antes, né? Sempre esse problema a ser resolvido, ele pode ser uma fantasia, geralmente é uma fantasia, assim, são hipóteses, né, isso é comum, né, mas enfim, voltadas para o mundo real. Enfim, uma situação, temos um problema gravíssimo de seca no nosso estado. O que podemos fazer? Os alunos não vão construir um equipamento de irrigação para irrigar centenas de hectares, mas eles vão ter uma proposta, né, e vão poder fazer um protótipo e defender sua ideia, por exemplo. STEAM, a educação STEAM desenvolve habilidades técnicas, né, as técnicas, enfim, são mais ou menos óbvias, né, e as softs, o que seriam as softs? Também seria a questão da criatividade, né, ele estimula a criatividade, eles têm que ser criativos, têm que dar um jeito de pensar e propor soluções, né, a questão da colaboração, do pensamento crítico, das habilidades de investigação, e também prepara os alunos para carreiras integradas, né? O que é isso? É uma parte que eu vou me deter nessa fala de hoje, que os governantes estão vendo, ou já viram há bastante tempo, que o profissional do presente, ou principalmente do futuro, ele tem que ter habilidades STEAM, né? Ou tem que ser formado na educação STEAM, porque muitas das carreiras do futuro vão demandar essas habilidades aí. Um pouquinho mais, então, desenvolver uma sociedade antenada e capacitada em STEAM, né? Isso aí, principalmente, a gente vê em outros governos, né? Países da Europa, Estados Unidos. Também acho interessante, né, formar alunos e professores que sejam capazes de desenvolver as competências do século XXI, né? Falei um pouquinho no slide anterior, vai na mesma linha, né? Então, o que são as competências do século XXI? Não são fáceis, né, de imaginar quais são as competências que nossos alunos hoje vão precisar para daqui 10, 15 anos, nossos alunos da educação básica hoje, quando eles forem ingressar no mercado de trabalho. Qual vai ser o mercado de trabalho daqui a 10, 15 anos, né? Talvez já é um desafio, mas seria importante preparar eles também, né? Isso tem a ver com formar profissionais cidadãos para o futuro. E também esse último, nesse quarto itemzinho, né, gerar uma força de pesquisa e desenvolvimento em STEAM voltada para a inovação, eu vejo isso como retroalimentação, né? O que é essa retroalimentação? No futuro, essa geração aí de força, essa força gerada que é falada ali, em parte serão os professores STEAM, são os professores que serão os professores da educação básica lá, que vão ensinar os alunos e talvez seguindo os preceitos aí da educação STEAM ou algo semelhante, né? Outra característica sobre o STEAM
é hands-on, né? Enfim, é mão na massa, né? Eles têm que construir algo, eles têm que propor algo, nem que seja um protótipo, mas eles têm que fazer, né? Que seja divertido. E também pega learn by doing, eles aprendem fazendo. Então, se a gente for ver, né, de novo, vou repetir bastante isso, vou tentar não ser repetitivo. Na educação STEAM ela tem muito de outras abordagens, né? Eu falei antes da interdisciplinaridade, PBL, aprender fazendo, enfim, e vão vir outros pela frente. O que eu percebo, né, isso aí já se vê, né, pelo menos a meu ver, né, hoje os especialistas na nossa área, né, a área de educação, de ensino, eles dizem que é menos importante saber o que o aluno sabe, e é mais importante saber o que ele é capaz de fazer com o conhecimento adquirido, né? Ou seja, saber o que fazer com o que se sabe. Então aí a gente vê que o STEAM cai como uma luva. Bom, tu tem os conhecimentos, tu sabe, então vamos fazer algo com os conhecimentos que você tem. Então é isso que os especialistas têm dito hoje, os estudiosos, o pessoal que defende a educação STEAM e outros, né? Não só STEAM, outros também. Né? Bom, sobre o desenvolvimento das habilidades do século XXI, né, isso eu fiz um apanhado aí de diferentes pesquisadores da área, futurólogos, né, que, enfim, quais são as habilidades, né, que seria interessante que os alunos desde cedo trabalhassem para que no futuro as tenham, né. Então aqui estão várias, né, e se a gente for ver, são as contempladas pelo STEAM, né. Eu trabalho mais com alunos do ensino superior, né? Mas eu tenho um projeto de extensão na universidade há muito tempo com alunos da educação básica. E eu percebo algumas vezes a falta de alguns desses, sabe? Eu fico me perguntando, né? Por exemplo, protagonismo, né? O aluno, a perseverança, né? Esse eu vejo que os alunos, né? O que é a perseverança, a meu ver, né? No caso da educação STEAM ou algo semelhante na escola, né? Que o aluno esteja determinado a concluir as tarefas, né? Que no primeiro erro ele não desista. E isso eu percebo às vezes, né? Que às vezes não são muito perseverantes, né? Deu o primeiro erro, ele se abate e desiste. Né? Eu trabalho com robótica na educação, na escola, já há muito tempo, há mais de 10 anos. E eu percebo algumas coisas, né? Robótica dá muito problema de hardware, software, de eletrônica. E eles têm que ser muito perseverantes para conseguir construir algo e estar em determinado dia lá realizando uma prova, né? Então, a gente percebe que isso é importante. Né? E assim, cada um deles eu poderia, e vocês também, com certeza, fazer paralelo aí com o que a gente percebe. Né? O pensamento crítico, né? Eles poderem saberem analisar com mais cuidado as questões antes de fazer um julgamento. Isso é importante, às vezes a gente vê, eles respondem questões sem ler elas direito. A criatividade, né? Encontrar soluções criativas para os problemas apresentados. A colaboração, todos nós sabemos que é importante, gestão do tempo, né, tudo isso é importante e a gente vê que seria interessante ser trabalhado lá desde o início. E às vezes eu percebo a falta disso aí, ou os adolescentes, sejam filhos, amigos dos meus filhos, alunos, né, se percebe às vezes essa déficits aí nessas habilidades que a princípio se espera, né, do jovem de hoje para um futuro profissional. Isso aqui é um apanhado, pessoal, que eu tirei de uma pesquisa que é americana, né? STEAM é muito forte nos Estados Unidos, não só lá. Mas essa pesquisa, ela revela as competências, não sei se vocês conseguem ver, ela revela as competências que precisam ser desenvolvidas nas crianças e jovens durante a sua formação. Só que o grande desafio é que ninguém sabe exatamente quais são essas competências para o século XXI, né? Isso aí é meio desesperador, né? Isso é preocupante, né? Para quem? Para os professores, né? O que eu tenho certeza que é importante e eu vou trabalhar essas competências, né? Para os pais também, da mesma forma, os gestores públicos, né? Mas se a gente for ver, né, um pouquinho de cada na questão cognitiva ali, o pensamento crítico é importante, poder de tomar decisão, a inovação, razão e argumentação, a criatividade, a habilidade de escutar,
aprendizado adaptativo, vejam, são várias competências interessantes que parecem importantes se trabalhadas aí desde a tenra idade, para que quando essa pessoa se tornar um profissional, ela tenha domínio dessas competências. Provavelmente vai ajudar muito ela na sua vida profissional. E se a gente for dar uma olhada na interpessoal, vai na mesma linha, a cooperação, negociação, comunicação assertiva, trabalho em equipe, responsabilidade, né? E na interpessoal também segue. Não vou ler aqui, mas, enfim. Desculpe. Aqui, então, eu quis trazer uma outra ótica de STEAM agora. O que o pessoal anda... o que o pessoal pensa sobre isso, acha sobre isso aí a nível de dirigentes, né? Isso a nível de governo, né? O que os governos buscam? Então, se a gente for reparar, né? Eu falei, o STEAM nos Estados Unidos é bastante forte há bastante tempo, né? Eu percebo, é a minha percepção, dedução minha, eles buscam inovação tecnológica, né? Então, não é só Estados Unidos, é Coreia do Sul, Finlândia, Singapura, Vietnã, China, Hong Kong, os tigres asiáticos lá, Europa, né? Então, eu peguei alguns dizeres, essas afirmações aqui não são de pessoas ligadas à educação, são de governantes, né? de governantes de países, né? Esses são dos Estados Unidos. Olha só, o nosso país está ficando para trás em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Uma percepção. Outra, mais do que nunca devemos incentivar os alunos a entrar nos campos relacionados à STEAM. Nossos jovens precisam de fortes habilidades STEAM para competir no mercado mundial. Cultivar a próxima geração de pensadores críticos e inovadores. Vocês devem estar pensando, bom, então a gente tem que fabricar aqui seres humanos que sejam robozões para que o país não fique para trás, para que a gente possa continuar competindo no mercado mundial. Por um lado, talvez, né, essa é a visão talvez dos governantes. Mas eu já penso um pouco diferente, que é o seguinte, ok, eles podem pensar assim, mas enfim, se eles estão percebendo isso, uma questão que a educação STEAM e qualquer outra demanda é apoio, né? Apoio governamental, subsídios, né? Aportes financeiros, condições adequadas, recursos, né? Então, que seja, né? E isso eles sabem fazer, né? Então, eles têm isso como política. Então, não sou ingênuo, né, de achar que eles viram que a educação STEAM é algo bom, vai fazer com que esses jovens hoje sejam bons cidadãos no futuro, né, mas eles estão pensando além. Mas, enfim, se pode ter ganho, sim, com a educação STEAM ou com qualquer outra, essas pessoas, enquanto cidadãos de seus países, né. E assim eles seguem, eles falam outros. Por exemplo, olha só, se o trabalho muda, a educação tem que mudar. Então, isso para a gente pensar, né? Então, nunca antes, né, pessoal, o mercado de trabalho tem mudado numa rapidez tão grande como agora. E a tendência, não é nem tendência, isso aí vai continuar cada vez mais forte, né? Todo trabalho que é repetitivo, preditivo, ele está sendo substituído por máquinas, né? Não vou entrar nessa seara, mas isso aí eu acredito piamente, né? Mais que acredito, né? Tem exemplos aí vários de que, né, todo trabalho repetitivo, isso aí no futuro, no presente, hoje já existe muitas fábricas aí de muitas coisas que a gente nem imagina, que é uma quantidade absurda de automação, robôs não têm seres humanos lá dentro, né? Fábrica de aparelho de celular, por exemplo, ou de ar-condicionado. Vamos pegar ar-condicionado, que é algo mais tão comum quanto. Então, tem fábricas enormes na China que fazem ar-condicionado 24 horas por dia. Né? Acreditem. Eu ia dizer acreditem ou não. Existem há anos. E são ar-condicionados que a gente tem aqui em casa, tem no trabalho. Lá na minha sala, na universidade,
tem um ar-condicionado lá da marca Gree, e é uma baita fábrica chinesa que é braços robóticos que fazem de tudo. Do início ao fim, fazem os caninhos lá de cobre, integram, parafusam, chapas, testam, e do começo ao fim, embalam, despacham, e não tem ser humano lá dentro praticamente. E isso, né, como lutar contra isso? Né? Então, são situações complexas, né, que não são colocadas. Mas, enfim, eu vou adiante aí, não quero segurar muito vocês. Então, continuando sobre essa ótica agora dos governos, né, é uma política de governos, né? Os Estados Unidos é uma delas, né? E o Obama foi um presidente aí que investiu bastante. Eu até tenho um site, deixa eu ver se consigo abrir rapidamente para vocês aqui. E não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui ele, é o Steam for All. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Se for rápido. Então vamos ver a primeira aqui. Então, isso aqui foi de 2016. Isso aí é um site aí da Casa Branca, certo? Obama White House. A administração está trabalhando para expandir a educação STEAM e oportunidades de emprego na área STEAM para todos os estudantes. Então, só vou ler essa primeira frase. Deixa eu ler aqui no meu, que é mais fácil, né, que diz mais ou menos o seguinte. Espera aí que eu abri o meu, fechou o outro. Diz mais ou menos o seguinte, desde o início de seu governo, o presidente Obama fez da melhoria da educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, ou seja, isso tinha uma prioridade. Então, desde o início do seu governo, o presidente Obama fez da melhoria da educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática uma prioridade. Ele acredita que todo estudante americano merece acesso a uma educação de alta qualidade em STEAM, tanto para o futuro quanto para a nação. Vejam, enfim, está preocupado com o ser humano, mas está preocupado com a nação também. Então, se a gente for ver, né, isso então, o Barack Obama foi um presidente lá que incentivou, mas isso aqui já existia desde décadas antes. Os Estados Unidos já tinha essa política, né? Então, para eles é uma política educacional mesmo, para melhorar a competitividade, como a gente viu frases antes, né, no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, lá desde a década de 90, teve um fato que lá nos Estados Unidos ocorreu uma crise no mercado de trabalho, uma escassez muito grande de profissionais qualificados para ocupar cargos estratégicos nas áreas, né, nas profissões ligadas às ciências exatas, né, ou seja, as engenharias, a informática. E eles viram, temos que investir lá cedo, ensino fundamental, equivalente deles, para não termos esses apagões no futuro. Então, enfim. Então, esse é um exemplo. Tem exemplos de Estado, por exemplo, o Idaho, mas, enfim, é uma política nacional, e os estados também têm as suas específicas, né? Então, trouxe aqui algumas capturas, olha só que interessante, ó. Então, desde, se eu não me engano, 2010, tem uma feira de ciências anual na Casa Branca, né? Todo ano, nos salões lá da Casa Branca e no pátio também, o presidente recepciona, geralmente são mais de uma centena de estudantes de quase todos os estados americanos, né? Eles fazem seletivas nos estados, para neste dia apresentar seus projetos científicos, né? Ou seja, uma feira de ciências, o nome é a Feira de Ciências da Casa Branca, né? Mas é STEAM, Feira de Ciências da Casa Branca. Então, eles vão lá apresentar seus projetos. Então, que interessante, né? Olha só, começa com os pequenininhos, né? Essa imagem aqui as menininhas aqui, elas usaram peças de Lego, né, robótica,
e projetaram um protótipo de um virador de páginas de um livro, movido a bateria, né, uma bateriazinha, para ajudar pessoas com paralisia ou artrite, por exemplo. Então tá ali, ó, lembra? Elas tiveram uma ideia, elas pensaram, discutiram, projetaram, refinaram, e agora elas estão apresentando e defendendo. Então isso é bem interessante. Então aí elas, ó, então, imagina a alegria delas. Me digam se as chances não são grandes delas no futuro quererem seguir carreiras nas áreas de ciências, né? Elas mesmas se auto-intitularam, né? Enfim, o STEAM tem muito disso, né? Isso aí é muito parecido. STEAM, robótica, tem muito a ver, né? O STEAM ganhou uma força muito grande com a popularidade, o barateamento, a facilidade de robótica, do uso da robótica na escola. Então, hoje se usa muita robótica em projetos STEAM. Então, aí elas se intitularam, como é que eram as Science Supergirls, é isso aí, Science Supergirls, né? As super meninas da ciência, né? Então, ali, a capinha vermelha, uniforme, com Obama, aqui estão outras, né, apresentando seus projetos, isso aqui é outro ano, certo, pessoal? Repare na gravata do Obama, ó, aqui é um azul sólido, aqui é preto com bolinha, todo ano, Casa Branca recebe, ela tem a Feira de Ciências STEAM. Essa aqui, se eu não me engano, eram as Lego Girls, alguma coisa assim, também apresentando seus projetos, né? E segue, ó, cadê? Veja se eles não se preparam, se eles não levam a sério. Imagina a felicidade desses meninos. Está ali o protótipo deles, né? É um vestível, né? Um vestível que tem uma finalidade específica, é algo que tu veste e vai te ajudar em algo, ou te monitorar, ou, enfim, prevenir acidentes, enfim, defendendo seus projetos, apresentando para o Obama lá. Não é só para alunos de séries iniciais, né? Aqui, provavelmente, pelo tamanho, são alunos maiores, ensino médio. Os projetos são maiores também, mais complexos. Mas, enfim, se você sabe que no fim do ano tem essa feira de ciências, né, é um estímulo concorrer e saber que talvez você vá para lá apresentar, com tudo pago, financiado. Imagina a alegria e os desdobramentos disso aí para essa meninada, né? E segue, pessoal. Isso aqui é uma outra feira, essa é a feira de ciências da NASA, que também é na Casa Branca. Essa não é STEAM, é uma outra. Então, veja, é uma política de governo, né? O governo adotou isso. Essa é uma feira de ciências da NASA. A NASA há muito tempo investe em eventos, competições, porque ela vê, precisamos desde de agora ter nossos futuros profissionais, né? Pode parecer meio maquiavélico isso aí, mas enfim, estão contribuindo para a educação. Então, nós vamos tirar proveito disso que seja. E aí, ó, não importa, ó, muda o presidente, o STEAM continua, estão vendo? É uma política, veja, ó, pessoal, é uma política de governo. Tá claro? Tá ali as meninas, ó, as camisetas STEAM, é de uma equipe, estão ali com o Trump. E o Biden está lá também, se a gente procurar, o Biden, isso aí segue, né? Foi institucionalizado aí há uns 12, 15 anos atrás e vai prosseguir e cada vez mais forte. Né? E por que segue? Eu não sei se dá para ver, está bem pequeno, pessoal, mas não tem problema nenhum. Né? Aqui a intenção é só para eu não me perder, né? E segue porque existe um plano estratégico de governo. Né? Isso aqui é um trecho do que eu tirei do planejamento estratégico deles, dos americanos. Olha aqui a visão deles, ó. Todos os americanos terão acesso vitalício à educação STEAM de alta qualidade. E os Estados Unidos serão, ou continuarão sendo líder global em alfabetização STEAM, inovação e emprego. Estão preocupados com a educação, sim, mas eles já estão vendo lá na frente esse desdobramento. Então, vejam, tem aqui os objetivos. Olha só, atentem para esse terceiro objetivo aqui, ó. Preparar a força de trabalho para o futuro. Né? O que é isso? É investir na capacitação de professores para que continuem criando estratégias didáticas, intervenções didáticas, enfim, STEAM ou semelhantes, para que os alunos tenham uma boa educação, segundo
o que eles pensam. E segue, pessoal, não quero ser muito repetitivo, né? Esse aqui é de Idaho, é um estado americano. O objetivo deles, o terceiro objetivo deles aqui, ó, né, é aumentar a conscientização do STEAM através, em Idaho, enfim, aumentar, né, a conscientização da importância do STEAM no estado de Idaho, né? E isso está presente na legislação deles, né? E se a gente for ver também, eu estava dando uma olhada no site, quando eu estava atrás desses números aqui, a gente vê, ó, o número de estudantes que foram engajados, né, 2016, 2017, né, pulou de 10 mil para 204 mil. Né? Quantos professores se engajaram? Quanto de dinheiro foi investido? E se a gente for ver, também, lá no planejamento estratégico deles, eles pegam, né, que eles dizem mais ou menos assim, né, que a Idaho está enfrentando uma crise, né, os cidadãos que estão entrando na educação STEAM, no pipeline STEAM eles falam, né, no pipeline enfim, para serem profissionais de áreas correlatas ao STEAM, é menor do que as necessidades atuais e futuras de empregos na área, né, a fim de que isso continue dando um bom sustentamento econômico para o Estado, para eles continuarem avançando em uma prosperidade aí, questão econômica, né, na pujança das empresas deles. Precisam de bons profissionais para essa área. Então, seguindo nessa linha, olha só, isso aqui, ó, João, tu me convidou, enfim, quando a gente dá umas... Eu não fui atrás, mas a gente entra nas redes sociais, lê jornal. Isso aqui é 31 de janeiro, olha só, me chamou a atenção, ó. Bind facilita a OPT vistos de trabalho e green cards para profissionais. OPT é autorização de trabalho temporário para estudantes. Então, olha só, estão flexibilizando, né? Tá aí, ó. Os profissionais da categoria STEAM estão facilitando a vida. Eles querem trazer mais gente para cá porque estão precisando. Mas gente para lá, desculpe. Então, ó, ele está facilitando, né, a entrada de estrangeiros que sejam profissionais ou que tenham futuro na categoria STEAM. E segue, isso aqui é do dia 7 de 3, foi dias atrás, né? Eu li e disse assim, acho que eu vou mostrar no dia rapidinho, né? Então, o STEAM ganhou muita força, eu falei antes, devido à informática, programação facilitada de computadores, robótica, automação, e aí os projetos começam a ficar interessantes, os alunos conseguem fazer coisas interessantes, projetos interessantes, né? E o que a gente vê hoje já há muito tempo é a área de TI, que tem uma demanda muito grande, né? Aqui a notícia traz, a empresa de São Paulo está destinando 400 vagas. Isso a gente vê toda hora, não é só lá nas grandes capitais, é próximo da gente, na cidade da gente, enfim, no estado da gente, né? Então, que outra área hoje abre tantos empregos assim de roldão, né? E se for ver, STEAM hoje está muito forte por causa da TI, né? Porque o fator lá, tecnologia, eles usam bastante também, né, a questão da robótica, automação, algum controlezinho, e isso aí passa por tecnologia, programação, passa por blocos, seja o que for, né? E isso aí, enfim, está relacionado diretamente com tecnologia, né? Isso aí no mesmo dia eu acho que eu vi também, me chamou a atenção, disse, vou mostrar, então, pessoal, vejam, ó, outras vagas relacionadas, ó, empresa de TI abre mais 60 vagas para home office. Empresa do Grupo Serasa, mais 40 vagas home office, para trabalhar na área de TI. O LX Brasil 190 vagas online. Isso foi do mesmo dia 7 agora, 3, 4 dias atrás. Então, isso é toda hora, né? Então, vejam, tem uma demanda muito grande por profissionais dessa área, por isso, em teoria, contemplaria. E não indo muito longe, ó, pessoal, eu leio jornal ainda, jornal em papel, pouca gente lê, né, pessoal? Eu leio. Gosto de ler jornal de manhã, e esse aqui é do dia 8 agora. Que dia é hoje? Enfim,
Então, eu não quero mexer no computador aqui. 11. Acho que é dia 11, né? Então, 3 dias atrás. Em Nova York, Eduardo Leite, né, o nosso governador, articula investimentos para o RS, para o Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, estava lendo, daí olha só o que diz aqui, ó. Ele foi para Nova York, foi visitar a polícia de Nova York, o governador, eles participaram de uma reunião para conhecer as tecnologias utilizadas pelos policiais na cidade. E aí o chefe da polícia de lá de Nova York, o que fez? Ele afirmou que a tendência é que as ações de segurança sejam feitas com menos policiais e mais uso de tecnologia. Então vejam, menos policiais, mais tecnologia. Então, isso dá pano para manga, né? Abre aí para muita discussão, mas é o que a gente está enfrentando, né? Se a gente for ver, é o que se quer. Eles querem cada vez aumentar a produtividade, produção, lucros, seja o que for, né? Fazendo uso da tecnologia, otimizando. Isso aí tem seus efeitos colaterais, né? Então, isso aí é complicado a gente escapar, né? A tecnologia, a gente não tem como evitar ela, acredito eu, sabe? O que a gente tem que fazer é tentar tirar benefícios dela. Mas me chamou a atenção, isso é menos policiais, mais tecnologia. Então é preocupante, mas é a tendência, não tirar os cobradores de ônibus agora em Porto Alegre, deu uma briga, e assim, isso vai ser... Eu preparei ali no final, eu vou trazer, tem uma outra afirmação aí, de um senhor que fala nessa linha. Então depois vou deixar pendurado isso. E no Brasil, pessoal, enfim, tem iniciativas pontuais, né? Essa aqui é a professora Mirela Moro, é um expoente na área de computação, né? Eu venho da computação. Ela é atualmente, toda a vida ela foi envolvida, ela é um expoente no Brasil na computação. Né? Por muitos anos, décadas, ela sempre esteve envolvida na diretoria da Sociedade Brasileira de Computação, é o principal órgão no Brasil de computação, né? Sociedade Brasileira de Computação. Ela é bem famosa, a Mirela. Atualmente, ela é diretora de educação da Sociedade Brasileira de Computação. E dia 8, agora, Dia das Mulheres, né? Um parabéns a todas, atrasado e sincero. Ela ofereceu, né? Ofereceu, enfim, um bate-papo ali, ó, como apoiar mulheres nas carreiras STEAM. Né? Então, se a gente for ver, o STEAM está aí. Talvez a gente não sabia o nome, ou usa o STEAM para muita coisa, né? Mas a tecnologia é uma das 4 pernas bem forte do STEAM. E por isso que, de novo, né, eu sou meio repetitivo, na escola agora ela está muito forte e fácil, perto do que antigamente, de se fazer trabalhos muito interessantes, legais, devido à facilidade da robótica. Essa é uma opinião minha. Então, eles conseguem fazer protótipos diversos, seja o que for, e botar ali um pouquinho de automação. Né? Que automação é essa? Não é nada demais. São as antigas feiras de ciências. STEAM desemboca lá numa feira de ciências, numa mostra e numa defesa, numa apresentação de um protótipo seu, numa apresentação tua, de uma pesquisa tua, do teu grupo, né? Sempre em grupo, STEAM. E o que mudou é isso que eu falei, né? Um pouquinho de automação, não precisa ser nada mirabolante do outro mundo. Um exemplo bem rápido que me veio à cabeça agora, por exemplo, eu sou aluninho lá do ensino fundamental. Eu e meus colegas vamos falar sobre vulcões. O que é um vulcão, como é que funciona, o que é a lava, e vai ter uma maquete lá do vulcão. Só que hoje a maquete do vulcão ela vai conseguir soltar fumaça. Antigamente não soltava, ou soltava o tempo inteiro. Agora eu posso botar o quê? Você vai pegar um papelão lá na maquete do vulcão, na boca dele, redondinho, põe um papelão assim, e ele fecha. Pega o motorzinho de sucata eletrônica qualquer, de CD-ROM, seja o que for, uma pilha, encosta os fios, ele abre. Então eu decido quando ele abre e quando ele fecha. Quando ele abre, ele vai rugir também, vai fazer um barulho de uma explosão aí que ele está soltando lava. Também é fácil. Então isso a gente não fazia lá 20, 30, 40 anos atrás na escola, nas feiras de ciências. Né? Então esse caráter, né, de uma automação aí, né, uma animaçãozinha a mais, isso aí mudou bastante, né? E pega as crianças, elas gostam muito disso aí.
Isso aí vai desembocar onde, pessoal? A meu ver, né? O que está motivando os burocratas, né? O que está motivando os governantes? Né? O, o que eu vejo, ou o que está aí? Então, são oportunidades para nós, cidadãos comuns, né? Futuros profissionais, e também o que os governantes estão vendo, né? São esses adventos que eu vejo, né, que o motivou, né, a internet das coisas, já se fala que não é mais IoT, é IoE, né, internet de tudo, ou seja, a internet vai estar em tudo que é coisa, qualquer coisa, cidades inteligentes, big data, né, quantidade enorme de dados, indústria 4.0, e é isso aí. O que é, pessoal? É automação avançando no setor produtivo, né? Então, um exemplo. Antigamente eu tinha, quando eu era criança, eu ia para Campinas do Sul, eu tinha um aviário, mas ele tinha uma só dessas. Não umas 15, 20 desses aviários aí em paralelo. E todo o trabalho era manual, né? Levar quirela, ração lá para os coxos, abrir a torneira da água, levantar, baixar a cortina, ligar os ventiladores. Hoje em dia, o que é o Ferno 4.0, né? O apelidão que deram, virou marketing, mas o que é tudo 4.0? Não sei o que 4.0, que se ouve falar muito. É algo que a tecnologia está bastante presente, né? Então, o que seria, então, esses aviários? Talvez alimentação automática, sensores, se está muito quente, abre as cortinas, se está muito quente mesmo, liga os ventiladores, né? Se nota uma movimentação anormal no aviário, soa alarmes. Então, tudo isso hoje é factível de fazer. E esse exemplo que eu dei é muito simplesinho, sabe? Tem coisas muito mais complexas já funcionando há muito tempo. E isso demanda o quê? Que comece lá na escola a formação de um profissional com um cara que tenha uma formação STEAM lá, para que seja o quê? O criador dessas tecnologias, por exemplo. E aí eu fiz uma busca rápida, né, pessoal? Agricultura 4.0. Então, o que eu projetei aqui, pessoal? Isso é um robozinho, um robozão, na verdade, né? Uma máquina que faz capina. Ela fica autônoma, não tem piloto, não tem ninguém. Ela fica 12 horas por dia, enquanto tiver luz, ela anda, ela fica andando nas linhas ali, por exemplo, da soja, e ela tem uma câmara, tem câmaras. Isso tudo em computação é mais do que dominado, né? Visão computacional, reconhecimento de imagens, isso aí é fichinha, isso aí eu não sei fazer na minha área, mas existe há anos isso aí, certo? O que ele faz? Ele fica andando nas linhas, detectou uma erva daninha, o que faz? Um inso, ele despeja com o biquinho dele, está aqui o bico, ó, um jato de herbicida só na erva daninha. E com isso ele economiza o quê? 90% de defensivo agrícola. Então é bom para o agricultor, né? É bom para o meio ambiente, né? É bom para quem desenvolveu isso, vai gerar desemprego, talvez, né? Também. Mas, enfim, isso está acontecendo, pessoal. Isso não é de hoje. Isso aí tem tempo. E assim tem outros. Esse robozão aqui é a mesma coisa. Esse robô aqui ele não é alimentado por energia solar. Esse ele não pulveriza. Esse ele detecta uma erva daninha e arranca com uma garra, né? Então, lendo essa matéria que eu fui atrás, ele arranca até 100 mil plantas daninhas por hora. Então, imagine, um veículo autônomo fica andando, vai e volta nas lavouras, fazendo o quê? Esse trabalho aí de substituição ao veneno, ao tratorista também. Então, isso aí não é tendência, pessoal, tá vindo. Eu trabalho com robótica na educação, tem uma série de exemplos aí que são realidades, né? A automação aí está muito forte e não é só na indústria. Isso aí não tem volta. Isso precisa de profissionais com essa área. Mas voltando, tentando ir para o fim, não quero castigar muito vocês, né? Uma coisa que eu percebi também é que as crianças, os jovens, eles gostam de competir, né? Os adolescentes, todo mundo gosta de competir, né? Mas eu acho que muitos gostam. As crianças e adolescentes, eles gostam mais ainda, né? O competir ou mostrar o que fizeram, mostrar suas criações, né? E o STEAM se aproveita disso, certo? Se aproveita no bom sentido. Então, a maioria, pessoal, de projetos de STEAM que a gente vê, eles desembocam, finalizam numa mostra ou numa competição.
pegando aqui de novo, as maiores, ou mais organizadas, ou as mais vistosas, né? Os caras têm dinheiro, né? Vou voltar aqui. Essa aqui é organizada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Então, o que eles fazem? Eles patrocinam, ocorre nas dependências deles, lá junto tem os aviões deles, enfim, eles fazem, são bons em fazer um teatro, né, os americanos. Eles têm dinheiro, né? Mas não só por isso. Mas o que eles veem também, pessoal? Eles veem, bom, a gente precisa aqui nos 10, 20 anos, a Força Aérea vai continuar existindo? Vai. Precisamos de gente boa aqui. Então, vamos investir nisso, vamos apoiar isso. Certo? Eles também não são... Eles têm as intenções deles, né? E, geralmente, essas competições, os problemas a serem resolvidos, os desafios são voltados a situações que têm a ver direto ou indiretamente com o negócio deles, né? Com aviação, aviões, seja o que for, nessa linha. Aqui eu trouxe outro exemplo rapidinho, né? Ó, a competição STEAM da escola de Montgomery, né? Enfim, das escolas de Montgomery. Essa aqui, olha só, é uma competição interescolas de Nova Jersey, New Jersey, certo? É a Liga STEAM, super bem organizado, várias etapas, regulamentos, apoio, então não é só uma competição e o resto se vira. Então tem muito apoio por trás. Aqui, pessoal, vocês não devem estar entendendo nada, né? Isso aí está provavelmente em chinês, né? Mas se vocês forem ver aqui, ó, isso aqui é um festival STEAM. Estão vendo? Festival STEAM. Isso aqui é lá no Hong Kong, se não me engano. Aqui a gente vê uma pistinha de robótica. Aqui os pequenininhos com tabuleiro. Aqui madeira e são balanças. Certo, pessoal? Enfim, são vários desafios. Então, vejam, eles sempre fazem uma amostra final ou uma competição. Outro, né? De novo, esse aqui é em Hong Kong, ó, tá aqui, ó, Hong Kong. Tudo bem? Ó, competição STEAM e o tema qual que é? Cidades inteligentes. Né? Então, são modelos e design de cidades inteligentes, ou seja, são situações pontuais aí que possam vir a contribuir para uma cidade melhor, né? Tem a ver com cidades inteligentes. E esse é o desafio, eles têm que pensar em projetos. Olha esse aqui. Esse aqui também é em Hong Kong, certo? Promovido aí em Hong Kong, ó, pessoal, 2019, né? E tá aqui, ó, Smart City Model Design Competition. Tá? Isso aqui é o quê? Voltado para o ensino primário, né? Só para o ensino primário, né? Tá aí em algum lugar. Eu sei porque eu fiz o material ali, fui atrás e é voltado para cidades inteligentes, né? Esse outro, olha, também em Hong Kong, esse aqui é para escolas primárias e secundárias, esse tem todo ano, né? Isso aqui são para escolas de ensino fundamental e médio, equivalente deles lá. STEAM, certo, pessoal? Competição STEAM, 2018, 2019, 2020, 2021 teve a pandemia, eles fizeram remoto. Estão vendo, pessoal? Então, isso aí já existe há bastante tempo e são políticas de Estado, né? É investimento na educação e eles elegeram STEAM, né? Tá aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ó, School STEAM Robotics Competition, certo, pessoal? Então, hoje em dia, a robótica, ela tá meio passando, não, tá presente, ela tá permeada ali. A maioria absoluta aí dos eventos STEAM, educação STEAM, entra em robótica porque ficou algo fácil de fazer e de incrementar um bom projeto. E outros, né? Rapidinho, ó, STEAM, a 10ª competição STEAM de projetos de navios. Estão vendo? Ó? A 10ª competição STEAM de design de navios. Por que isso? Enfim, tem projetos que eles têm que pensar em navios para andar na água. Ou eles têm que pensar, esse aqui é na Inglaterra, ó, pessoal, United Kingdom, no Reino Unido, desculpe. São projetos STEAM, ó, desafios, né, challenge, desafios STEAM subaquático,
embaixo do mar, do oceano. O Reino Unido é uma ilha. Por que será que eles estão querendo trabalhar com questões subaquáticas? Enfim, porque o Reino Unido é pequeno, talvez já exauriram tudo que existia na Terra, pessoal. Pode ser. 70% do planeta é oceanos, né, e água. Eles estão pensando em explorar isso aí, deduzo eu, né? Então, veja, eles não pregam prego sem estopa, né? Mas, por um lado, tem um ponto positivo, que é, eles têm uma proposta que parece ser interessante, que é a educação STEAM. E segue, ó, pessoal, se a gente for ver, ó, isso aqui é o Underwater Rov, né? O Rov são os rovers que a gente fala, né? Rov, ROV ali é veículo, o R, né, de trás para frente é veículo, o O é de subaquático, né, veículo submarino operado remotamente. Certo? Então eles pegam uma piscina lá e não é nada do outro mundo, pessoal. Você vai dizer, tá, mas quando a gente vai fazer isso no Brasil? Mas veja, ó, são canos PVC, joelhos de canos. Isso aqui, essa espuminha azul, aquelas boias espaguete, estão vendo? E tem desafios, e isso aqui é para... Ó, veja, a faixa etária não são adolescentes, são crianças ainda, né? Eles têm desafiozinhos lá na piscina que tem que submergir, navegar, talvez resgatar algo. E é o quê? Uma competição STEAM, né? Tá aqui embaixo, estão vendo? Ó? STEAM. Certo? E sempre em grupos. Né? 3 ou 4 participantes. Na STEAM sempre em grupos. Isso aqui, desculpe, ó, pessoal, isso aqui é uma colônia de férias, eu estava vendo aqui, ó, eu esqueci, né, ó, Summer Workshop, isso aqui é uma espécie de colônia de férias deles, uma colônia de férias, nas férias deles, eles têm essas workshops, essas oficinas de criarem veículos submarinos operados remotamente, porque existem provas. Ó, isso aqui é uma fotografia de uma prova, ó. Foi tirado o quê? Debaixo d'água, dentro de uma piscina, e tá ali, ó, os canos PVC, as espumas que flutuam de espaguete, tá aqui, ó, Kids Design and Build Underwater Robots, ou seja, crianças projetam e constroem robôs subaquáticos para a terceira competição anual STEAM PERT-C, do mar de Perth. Então, veja, o que a gente imaginar, não estão fazendo, né? Aí, ó, isso aqui é um material, certo, pessoal? Isso aqui é um material para professores que queiram pensar em, talvez, ensinar técnicas STEAM, né, e Design Thinking. Isso aqui é da Austrália, pessoal, cujos projetos todos envolvem a água, certo? E voltando, ó, pessoal, vamos voltar aqui, quem sabe, para o Reino Unido. Olha o que eu estava pensando hoje, pode ser viagem minha. Mas certa vez eu li, agora é óbvio que eu não achei mais. Sabe, tem muita pesquisa que eles estão querendo explorar o fundo do mar, vulcões que existem no fundo do mar, é mais ou menos isso. Inativos ou extintos, e lá buscar minerais. Por exemplo, o NPK, na verdade, o NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. Eles querem principalmente o fósforo e potássio, né, se eu não me engano. E isso está acabando, pessoal. O fósforo e o potássio, eu li uma matéria, diz que estão prevendo que em 2060 vai acabar. E o que outra coisa aconteceu? Com essa guerra da Rússia, o Brasil está se pelando de medo, né, que não vai mais conseguir importar lá da Bielorrússia, da União Soviética, fertilizantes. Era de lá que vinha muito dos fertilizantes para o Brasil. Então vejam, ó, o Brasil tem terra, mas não tem minas desses fertilizantes. E eu li também, nessa matéria, que eles estão estimando que em 2060 esses minerais usados como adubos vão acabar. E que, ao mesmo tempo, nesses vulcões submarinos, alguma coisa nessa linha, são fontes desses minerais. E aí eles precisam o quê? Criar tecnologia para explorar o fundo do mar para obter esses minerais. Pode parecer doideira, pessoal, mas olha, por um lado faz sentido, né? Então a gente vê que, enfim, os governantes não param, né? A indústria não para. E o STEAM, no fim, está ali no meio, né?
Mas, enfim, encerrando, pessoal. Tá, e como é que eu começo? Né? Como começar? Como que eu poderia começar, eu, professor de uma escola, como que eu poderia começar? Né? Tá, e aí por onde que eu começo? Uma internet é uma boa provedora hoje, é uma coisa boa, mas isso não é resposta, né? Mas olha só esse exemplo, ó, pessoal. Então, isso aqui é um exemplo, ó. Hole in One é uma expressão aí do golfe, né? Tu dá uma tacada, em uma tacada só, tu acerta o buraco com a bolinha. Então, veja só, isso aqui é uma proposta de um projeto STEAM, para uma turma pequenininha, mas olha só, o que está escrito ali? Ó, projete e modifique sua catapulta para jogar uma bola dentro de um copo com sucessos repetidos, ou seja, com sucesso repetidamente. Ou seja, então veja, foi o que a gente falou, que eu falei lá no início. O que o STEAM preconiza sempre? Ó, tu dá um problema, tá dado o problema, ó, tu tem que fazer o quê? Uma catapulta que vai jogar uma bolinha e ela tem que acertar um copo e acertar uma vez após outra, o tempo todo. Certo? Então, o STEAM é isso aí, tu dá um projeto. Aí, o que a equipe tem que fazer, a turminha? Eles têm que pesquisar, lembra, né? Essas são as premissas do STEAM. Eles têm que pesquisar, projetar, construir a catapulta, né? Eles vão pesquisar como é que vamos fazer essa catapulta, qual que será que é o melhor modelo, o que a gente pode usar aí, enfim, é o projetar, né? Vamos usar o quê? Palitinho de picolé, taquara, elástico, borrachinha de dinheiro, borracha de câmara de pneu, enfim, eles vão ter que, tudo isso eles vão ter que decidir, né? Eles vão ter que construir, testar, refinar, né? O que é refinar? Melhorar, não está acertando, acertar mais, enfim, aperfeiçoar, está quebrando, está envergando, enfim, a solução daquele problema. Isso é STEAM. Vocês devem estar pensando, pô, mas tu está de brincadeira, né? Mas vejam aqui, ó, olhem as 4 áreas, ó, ciência, tecnologia, matemática e engenharia envolvidas nessa catapulta, tá? Tá aí, ó. Então, as 4 áreas foram integradas. Se a gente for ver a matemática ali, ó, pessoal, para fazer essa catapulta, né, acertar repetidamente, com sucesso, a bola no copo, eles vão ter que, conscientemente ou não, eles vão ter que trabalhar com ângulos, com coleções e análise de dados, com probabilidade, medidas, plotagens, né, gráficos, radios são relações, né, coeficientes, taxas, vão ter que trabalhar com variáveis. E se a gente for ver, a matemática está sendo trabalhada, né? Ou a ciência, né? O que envolve, o que pega na ciência e nessa catapulta? Ali entra em questão a questão da força, energia, máquina simples, movimento e força, torque, as leis de Newton, certo, pessoal? Medidas, métodos de ciência, controle, elasticidade. Então, veja, pessoal, não é nada do outro mundo. Né? É possível, sim. E assim vai, né? Então, de onde que eu tirei isso? Isso eu tenho na internet, tem muitos materiais. O legal da educação, eu acho que é isso, sabe? A gente não pode inventar a roda toda semana. Tem muitos bons exemplos de práticas, e o mestrado de vocês é um exemplo, né? Os alunos produzem propostas inovadoras de estratégias, intervenções didáticas para alguma situação específica e disponibilizam isso. Outro professor pode se valer. Eu acho sensacional isso. Mas aqui outra, certo, pessoal? Já encerrando. Fender-Bender é uma expressão aí dos americanos de... tipo assim, uma expressão de que bateu, tradução ao pé da letra é dobrar o para-choque, alguma coisa assim, sabe? Enfim, o cara bateu o carro. Batida, né? A gente fala batida, sei lá, se a gente for ver, batida não tem nada a ver com um acidente de carro, mas fender-bender é uma expressão de um carro bateu de frente. Tá ali de novo, ó, se forem ver, ó, pesquise, projete, construa e teste um carro que quando ele desce uma ladeira, né, uma rampa, e ele se choca contra uma parede, ele irá proteger o passageiro de se machucar. Quem que é o passageiro? Estão vendo aqui quem que é o passageiro, pessoal? É um ovo cru. Tá aqui, ó. Esse é o problema que eles têm que resolver. O passageiro é um ovo cru, né? Tá escrito aqui. Um ovo não cozido. Eles têm que bolar um carrinho, tá lá a rampa, talvez na escola, e eles têm que pensar numa solução.
Vejam, outro exemplo, né, pessoal? Se começa simples, não precisa ser nada muito elaborado. E assim vai, pessoal. Esse aqui é bastante conhecido e usado aqui no Brasil, né? A gente vê esse aqui como é que é. São os foguetes de garrafa PET, né? Mas está ali, ó. Vejam, ó. Pesquise, projete, construa e lance um foguete que usa uma garrafa de 2 litros PET, né, e ar pressurizado, que fará com que esse foguete voe reto, voe, né, para o alto, reto, e retorne o astronauta, que também é um ovo cru, estão vendo, ó, pessoal? Que retorne o astronauta de forma segura para o solo. Então, se a gente for ver, a criança é encorajada a inventar, experimentar, construir, né? Então, o STEAM é isso aí, acredita no poder da experiência, do pensamento, da imaginação, né, da construção criativa, né, de tudo isso podem ser ferramentas bem poderosas para se agregar ao aprendizado, a aprendizagem delas. Né? Se a gente for olhar, pessoal, na internet tem muito material, ó, veja, isso aqui ó, são 50 laboratórios STEAM, ou seja, tem 50 propostas de prática STEAM para fazer na escola. Aqui, são outras 50 laboratórios STEAM. Então vejam, a internet é muito boa para nós educadores, né? Tem muito material aí que nos permite. E assim dá para passar, se a gente procurar na internet, achar vários. Outra, ó, 48 projetos STEAM super divertidos para todas as idades. Então vejam, ó. Então é questão de... Mas o ideal seria, sim, ter uma política, né, de governo, de Estado, um apoio, condições adequadas para os professores nas escolas trabalharem nisso, né? Então, isso é outra discussão. Agora sim, pessoal, mas me dirigindo, enfim, quis fazer uma apresentação mais light, aí, não muito pesada, para sexta-feira à noite. E agora eu pensei o seguinte, ó, João e colegas, eu disse, agora eu vou trazer algumas coisas que me fez lembrar durante a semana, enfim, algumas frases que eu acho interessante, eu lembro, eu trouxe algumas aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente viu hoje à noite, né? Uma é do Garry Kasparov, esse aí é considerado por muitos o maior jogador de xadrez, o maior enxadrezista de todos os tempos. É russo ele, mas enfim, não vem cá. E lá em 97, ele perdeu um jogo de xadrez para o Deep Blue, para um computador. Enfim, uma fábrica de computadores, a IBM fez um computador, e o software, principalmente, em 97, um computador, né, e o software, derrotaram ele na época que era o grande mestre. Ele jogou xadrez contra o computador e perdeu. Tá, mas não vem ao caso. Mas olha o que ele fala, então, ele é um ser público, né, ele tem umas frases interessantes. Uma delas é essa, ó, a combinação de humanos com máquinas não é o futuro, é o presente. Então, isso aí talvez ele percebeu lá em 97, ó, já fazem 25 anos quase, né? Outro, ó, não tenha medo de máquinas inteligentes, trabalhe com elas. Né? Então, enfim, nessa semana aí que eu sabia que tinha que falar sobre Steam, aí eu disse, eu vou acrescentar umas coisas assim que eu acho que tem a ver com Steam, eu acho interessante. E ele tem umas fases assustadoras, né? Eu não ia trazer aqui que, enfim, não coloquei. Mas ele fala uma mais ou menos assim, ó, deixa eu ver se eu lembro. Por isso até que eu coloquei, mas eu resolvi falar também meio estranho, mas vamos lá. Ele fala mais ou menos assim, ó, quando você olha... Como é que é? Quando você olha para as estatísticas, apenas 4% dos empregos dos Estados Unidos, eles exigem a criatividade humana. Isso significa que os outros 96% dos empregos, Garry Kasparov, eu chamo isso de empregos zumbis. Eles estão mortos, simplesmente eles não sabem disso. Que é o emprego, como é que é o trabalho repetitivo, né? Tá, o cara é super pessimista, né? Mas é de chamar atenção, né? Sabe? Trabalhos repetitivos têm a tendência de aos poucos desaparecer. Tá, mas vamos mudar então, vamos ser mais otimistas. Esse aqui é o Alan Turing, ó, pessoal. Esse aqui é considerado o pai, o pioneiro da computação. Inventou a máquina de Turing aí, que é a base aí da computação. É um matemático. E isso aqui ele falou há muito tempo atrás, ó, pessoal, há décadas atrás. E veja como continua atual, ó. Nós só podemos ver um pouco do futuro,
mas o suficiente para perceber que há muito a fazer. Veja, pessoal, ele falou isso décadas atrás e continua válido, né? Eu acredito, ó, nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber o quanto há muito o que fazer. Há muito. O suficiente para perceber que há muito a fazer ainda, né? Até tem um filme dele, pessoal, como é que é? É o Jogo da Imitação. É um filme que conta a história do Alan Turing, como que ele chega enfim, na construção desse supercomputador. Que foi no período de guerra, né? Infelizmente, muita tecnologia aí surgiu na guerra. Agora, vamos trazer então para o Brasil aí. Esse aí é o Silvio Meira, ó, pessoal. Silvio Meira é um professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, ele é da computação, né? É uma área que eu conheço um pouco mais, né? Ele é o fundador do Porto Digital. O Vandão deve conhecer, já ouviu falar o Porto Digital. É um parque tecnológico de Recife. É um parque tecnológico referência no Brasil. Lá em Recife, eles pegaram o Centro Velho, lá de Recife, uma série de prédios velhos, reformaram para abrigar empresas emergentes na área de TI, startups, incubar empresas novas, enfim, ênfase na área de TI e economia criativa. Esse Porto Digital, então, é um parque tecnológico bem grande lá em Recife, em Pernambuco. É uma aposta, não, é mais que uma aposta, certo, pessoal? Enfim, não me vem outra palavra agora, mas é uma aposta do governo na época, ou seja, para ser um fomentador para o Estado para uma nova economia de Pernambuco. Eles viram, só temos que investir em tecnologia, porque isso aqui é uma área, é um diferencial. Isso aí gera muita receita, enfim, e aqui é uma história toda, né? E olha o que ele fala, a inovação é a execução imperfeita do desconhecido. Então, eu pensei o seguinte, ó, as criancinhas lá, né, quando elas vão se defrontar com um desafio da professora lá, um desafio STEAM da professora, eles vão ter que botar a criatividade em ação e eles vão começar a trabalhar essa questão da inovação, é ou não é? Vai ser algo singelo, inicial? Vai ser um protótipo muito simples no início, mas é o que? É uma execução perfeita do desconhecido. Então, eu acho interessante isso aí, né? Então, a inovação pode começar de forma um pouco nebulosa, assim, muito precária, talvez, mas, enfim, ela tem que começar. Mais um pouquinho. Carl Sagan, né, pessoal? Isso aí ele foi defensor do método científico, né? Ele foi cientista, físico, astrônomo, astrofísico, biólogo, escritor, divulgador científico. E ele falou uma coisa interessante para mim, ó, pessoal. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Né? E é verdade, e continua, né, pessoal? Isso aí vai continuar. Então, para ser descoberto, quem que vai descobrir? As pessoas, né? E as pessoas, então, tem que ser... Eu ia usar a palavra treinada, né? Mas treinada não é a palavra mais adequada. Mas os jovens, desde pequenos, eles podem ser incentivados a serem, fomentar a imaginação deles, serem criativos, né? Botar a imaginação, a criatividade a trabalhar e vamos descobrir e inventar coisas. Aí eu acho interessante isso aí. Mais um último aí, pessoal, penúltimo. Né? Vamos puxar para a nossa área, então, o Piaget, né? Jean Piaget, certo, pessoal? Um grande teórico aí, né? O pai do construtivismo, né? Ele traz uma afirmação aí, talvez não conhecida por muitos, mas ele fala, é atribuído a ele essa afirmação, ó, a primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, homens que sejam criadores, inventores, descobridores, né? Isso aí tem a ver, né, com o que a teoria do construtivismo preconiza, né? Ou seja, não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram, né, pessoal? Então, enfim, para mim tem uma relação aí com isso também, né? E agora sim, eu acredito que é o último, pessoal, John Dewey, né, pessoal, é um teórico da educação também, né? Enfim, ele abordou questões como aprender fazendo, aprendizagem intencional, aprendizagem baseada na experimentação, né? Isso tudo John Dewey eram questões que ele trabalhou.
E ele tem uma afirmação que eu julgo interessante, tem a ver com a noite de hoje, que ele fala: nós só pensamos quando nos defrontamos com um problema. Né? E o STEAM é isso, começa por um problema, né, pessoal? O STEAM começa por um problema. Mas, pessoal, era isso então, né? O que eu poderia deixar para vocês hoje à noite, queria agradecer a atenção de vocês, né, que eu só dei uma palhinha, então não entrei nada muito a fundo no STEAM, dei uma ideia do que é, falei que os governantes que viram que isso aí pode, que é importante aí para o futuro da nação deles, né, e ter desdobramentos, mas para a educação o STEAM é bom também, né, pessoal? Então, enfim, minha sugestão é, se você, enfim, se interessa, né, pessoal, ou pesquise um pouco sobre STEAM, tem muito material interessante, né? Se gostar, se envolva, né? Proponha, quem sabe, na escola, diz, quem sabe vamos pensar, trabalhar em educação STEAM, vamos fazer um pequeno projetinho aí, com uma pequena turma para a gente sentir, né? E isso aí vai levar a oportunizar, isso eu acho interessante, né, pessoal? Oportunizar aos jovens, né, principalmente educação básica, para que futuros talentos que estão lá dormentes, né, pessoal, possam desabrochar a partir de uma iniciativa nossa. Né? O que eu penso, talvez, é que uma não ação como essa, talvez aquele talento não venha desabrochar, né? Isso aí, enfim. E eu acho que a alegria do professor é ver um aluno ir em frente, né, se dar bem, né? E talvez ações como essa permitam acontecer, né? Bastando dar oportunidade para eles. Mas era isso, então, colegas, era isso que eu queria falar para vocês, um pouquinho sobre STEAM. Está ali meu contato, sinta-se à vontade, se quiserem entrar em contato comigo, está ali meu e-mail. Obrigado, então, mais uma vez, pelo convite, pelo espaço de falar um pouquinho sobre algo que eu... Enfim, algo que eu me interesso e acredito. Muito bem, Marco. Muito obrigado. Acho que foi... Eu, pelo menos, da minha parte, gostei muito da tua fala. Assim, eu já sabia de certas coisas, mas não estava muito familiarizado com o termo, né? STEAM ainda, né? Mas hoje eu vejo, fazendo marquei alguns pontos que você falou durante a tua fala aí, que muito o processo de STEAM se assemelha ao próprio método científico, né? Na verdade, os passos que tu botou no começo lá é o método científico em si, né? Vamos dizer assim. E que aquilo das carreiras integradas, nós estamos indo no caminho inverso, né? Com esse novo BNCC. Né? Dá para uma tendência de separação, né, das pessoas, vamos dizer, ficarem ao longe das ciências, tecnologias, matemáticas e engenharias, vamos dizer assim. Um pouco vai nesse sentido, pelo menos eu acho, a minha visão que eu tenho. E tipo assim, essa parte de robótica e, né, estar, vamos dizer, a computação em si, ela está as smarts, né, smart cidades, smarts, transportes inteligentes, hospitais inteligentes, a cidade inteligente em si. Né, e hoje isso é uma realidade em todas as áreas. Né. Até poucos dias atrás eu vi o caso do ex-jogador de futebol que é médico e hoje treina outros médicos a fazerem cirurgias robóticas. Sim, o Marquinhos. Então, eu acho que, não sei por que largou o futebol, mas tudo bem, né? Mas, acho porque jogava no Inter, eu acho que mas tudo bem. Mas é uma tendência em todas as áreas, né, isso. E no Brasil eu vejo que existem algumas, vamos dizer assim, experiências, mas não com esse processo, esse propósito específico da STEAM, são mais para áreas específicas, vamos dizer assim, mas se a gente olhar, de STEAM. É STEAM. Né? Aqui é aquele do aeromodelo, que a URI participa, acho que participa, não sei se está participando ainda, a URI Baja, do Baja, da competição de Baja. É STEAM. Aquele aparato de proteção, um ovo do pessoal da Civil, que tem que fazer uma construção para proteger um ovo embaixo, sabe? Até acho que da UPF tem, a URI tem, as competições de robótica. Né?
O que falta é aquilo que tu falou, é uma política de Estado permanente, independente do governo que seja, tem uma política de Estado nesse sentido, porque isso desenvolve, queira ou não queira, desenvolve um país, né? Mas eu agradeço pela tua fala, Marco, e obrigado por mesmo. Não sei se abra a palavra para os demais colegas aí, mais alunos, se quiserem fazer alguma pergunta, uma colocação. Marcos, em primeiro lugar, muito boa a tua palestra, algumas coisas vão bem ao encontro do que a gente pensa em inovação, né? Em primeiro lugar, o parque tecnológico lá é muito popular pelo cara que está de pé descalço e de bermuda, né? Esse dia eu estava de bermuda lá no nosso parque, o Pacheco veio, vou mandar essa foto para ele, né? Que lá, o que eu vi de curioso nesse parque é que toda sexta-feira tem happy hour com a fábrica de cerveja lá. Isso também me ficou marcado sobre esses caras. Mas enfim, a gente às vezes vai uma contramão do que está a evolução do mundo, né? Quando a gente está cada vez mais preocupado, eu, com o parque tecnológico, eu sinto isso, que as pessoas estão formando equipes para resolver problemas nas empresas. Não mais um cidadão sozinho, que é o que aparece em filme, que tem uma grande sacada, né, que vai resolver. Sempre usando o STEAM, né, que é uma metodologia muito usada pela inovação, né? Na inovação a gente está trabalhando bastante com isso, né? Por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção foi a dos menos policiais. Eu não sabia que era de alguém de Nova York, sabe por quê? Eu pensei que era do comandante da brigada, porque nós temos uma empresa, Fontela, que ela gerencia as câmeras de vigilância da região, né? E ela está instalada no Parque Tecnológico. Mas agora eu vi que não era dele mesmo. Então, eu só acho muito interessante que o próximo problema a resolver vai ser um problema de biofísica do ser humano, né? Que vai ser fazer nós, seres humanos e seres biológicos, assim entregarem com a eletrônica. Esse é o próximo passo e provavelmente um passo bastante difícil, né? Mas deixo aqui também como subcoordenador o agradecimento pela tua palestra, que foi muito boa, Marcos. Se integrar com a eletrônica além do celular, né, Vandão? Isso. Não, não quis dizer o celular, né? Eu quis dizer outra coisa, né? O meu celular já tá. Minha filha parece que faz parte dela. Obrigado, Vandão. Parabéns aí, Marco. Muito boa a palestra. Na mesma linha dos colegas, eu acho que foi uma noite espetacular, né? Ganhamos. Só faltou a cerveja, né, Vandão? Seria perfeito se tivesse uma cervejinha, né? Mas depois dá para podemos tomar. E quando tu vieres aqui para Santo Ângelo, com certeza, né, Marco? Mas realmente é muito importante que tivéssemos políticas públicas, né, como você colocou, né? Isso, sem dúvida, estimula muito a juventude, né? Como o Krause falou, existem muitas ações, né? E até incluiria também o Mais Ciência, Krause, que está sendo realizado recentemente. Inclusive, vocês fazem parte também, né? Ele tem STEAM na veia, né? Então, as instituições, elas fazem muitas ações de forma isolada, mas com uma política pública, eu acho que, com certeza, nós teríamos muito mais incentivo, as pessoas, elas se estimulariam muito mais, né? Eu lembro, quando eu era adolescente, participava lá de eventos, e até hoje me marca isso, né? E eu acho que é isso que falta, talvez, né? Políticas que não sejam políticas isoladas, como você bem colocou lá, o nosso governador até tem uma foto aí também recente aí que ele estava em Virgínia, eu acho que colocando o quanto que nós estamos deficientes em programadores. Ele quer colocar uma política aí de precisamos urgente de profissionais programadores, né?
acho que bem nessa linha aí que converge aí com os profissionais da área de TI que faltam no mercado, né? Hoje, um profissional de TI, ele tem uma supervalorização e ele pode escolher praticamente a empresa que ele quer, né? Devido a essa demanda. Então, com certeza, o caminho é esse, né? Colocar essas metodologias, acho que já são metodologias amplamente utilizadas e vão ser cada vez mais fortalecidas dentro das instituições de ensino, porque não só resolver problemas, mas eu acho que toda essa complexidade, né, da nossa sociedade, né, como um todo, né, questões que hoje estão, né, em discussão, né, como você bem colocou, né, a questão dos fertilizantes, né, a questão do nitrogênio, do fósforo e potássio, e propriamente eu colocaria também a questão do combustível, né, do petróleo, que também é uma fonte que daqui a pouco vai esgotar, né? Então precisamos ter outras alternativas também, pensando no futuro próximo, como que vamos substituir o nosso petróleo por outras formas de combustíveis propriamente, né, para que possamos continuar nos movendo e nos deslocando pelo mundo afora. Então, eu acho que são questões que perpassam, né, que são transversais e que têm que ser trabalhadas, né, porque, como você bem colocou, né, existem descobertas que vão aparecer daqui a pouco, né, alguém vai descobrir isso, né. Então, mas para isso nós precisamos formar cientistas, nós precisamos incentivar as pessoas, né? E temos exemplos assim fantásticos. O nosso próprio ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele vem de uma família humilde, mas ele teve estímulo, aí chegou a ir para o espaço, né? Então, tendo estímulo, né, nós podemos voar, né? Eu acho que é isso que falta hoje, né? Pelo que nós percebemos, muito desse estímulo, né, por falta justamente de políticas públicas e que não devem ser, né, políticas de partidos. Elas devem ultrapassar, né, essa questão de ser partidário de esquerda ou direita. Elas devem se suceder, né? Como você colocou lá, o Barack Obama, depois passou pelos demais presidentes, né, e todos eles incentivando a ciência. Então, assim, parabéns aí, Marco. Eu acho que foi uma noite, assim, 10, né? Obrigado, Marcelo. Eu fiquei super... olha, achei muito, muito, muito importante tua fala, sabe? Falou com muita propriedade. Eu concordo plenamente contigo, Marcelo. É isso aí. O que eu vejo é se a gente oportunizar lá para os pequenininhos, isso aí vai fazer a diferença. Temos exemplos, sim, com certeza. Mas acho que o Denilson levantou a mão. Desculpe, Denilson. Opa, tudo bom? Tudo bom, professor Marcos? Eu também gostaria, né, de dar os parabéns, assim, a gente gostou muito dessa fala. Assim, particularmente, eu também tenho a formação em computação aqui, né, recentemente ingressei aqui no mestrado como professor, e, assim, eu compartilho, assim, de todas esses conceitos aí, né, inclusive a gente também tem feito aqui na universidade muitas ações nessa linha de STEM, né? Às vezes a gente não rotula como isso, como foi colocado, mas a gente faz. E aí me vem na cabeça muito, né, essa questão, sim, de ser política de Estado, né, não de algum grupo político, alguma ideologia, enfim, mas e a importância dos nossos programas de mestrado para isso, né, das nossas ações da universidade. Me vem muito assim, a gente faz competição de robótica aqui há mais de 10 anos, já chegamos a ter ali no auditório 400 alunos de ensino médio ali, debatendo com robótica, enfim, mas o pano de fundo para isso é estimular esse pessoal, né? Estimular e criar espaços nas escolas de experimentação. Então, eu acho que, sim, aliado à política pública e à participação
da universidade com as ações, né? Hoje mesmo eu estava lá, uma escola aqui da cidade, o professor Marco dizendo assim, ó, me manda aí o modelo de uma impressora 3D que eu vi que na URI tem, a gente quer fazer ali, agregar robótica. Eu, gentilmente passei para ela lá uma dica de uma impressora 3D. A gente tem visto que com as ações estão transformando, em boa medida, principalmente nas escolas públicas, os espaços e as compreensões disso nas escolas, né? Então, quando a gente somar as nossas ações de pesquisa, extensão, com uma política pública, tem tudo para dar certo, né? E aí, então, e começa por esses nossos debates aqui, né? O pessoal aos poucos também entender que muita coisa é a releitura, assim, né, professor Marcos? A gente faz revisitações, assim, mas isso é o fio condutor, né? Com todas as suas problemáticas também, que a gente sabe, né? Não é tecnologia pela tecnologia, na verdade, isso é construção humana, né? E a gente compreender isso, né? Na pesquisa, na extensão, na pós-graduação é importante. Parabéns, professor. Ah, legal, perfeito. Obrigado. Não, quer ver, Denilson, bem rapidinho, eu tinha que ficar quieto, mas o que eu tô falando, eu pensei, como você falou, eu vejo assim, ó, a gente tem também atividades robóticas de robótica com professores na escola, e eles ficam maravilhados, funcionam, e daí eu fico pensando, o ideal, mas a gente só consegue atingir pouquíssimas escolas, pouquíssimos professores, né? Então, como o Marcelo falou, você também imagina se tem um apoio, um aporte financeiro também, né? Tem que ter também enfim, um outro apoio, né? E isso fosse disponibilizado a todas as escolas, né? Que consequências benéficas não trariam, né? Então, olha só, eu estava me lembrando aqui, eu tenho um aluno nosso de engenharia de computação, ele é dono de uma eletrônica aqui, bem grande. Eu me dou bem com ele, às vezes eu compro umas coisas. Ele me falou esses dias no corredor na universidade. Ele disse, esses dias me deu o doc, foi uma professorinha lá, ela parecia ser bem humilde, foi comprar umas pecinhas, Arduino, umas coisas de robótica com o dinheiro dela. Tu vê, né? E eu fiquei pensando, pô, se isso fosse patrocinado pelo governo, né, que diferença faria, né? Para tu ver como ela acredita, né? Então, e se isso pudesse ser multiplicado, seria excelente. O brasileiro, então, ele se supera, né? Os professores se superam, né? Principalmente os da rede pública, né? Mas, só obrigado, Denilson, pelas palavras. Bom, pessoal, mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Bom, nesse sentido, então, acho que todos já... Só tenho a agradecer, Marco, a oportunidade de te ouvir. A gente vamos dizer, já compartilhou, vamos dizer, do campus da URI por muito tempo, né, Marco? Eu espero, daqui a um tempo, poder chamá-lo aqui no campus para uma fala, uma banca, né? Se assim o for, né? E agradeço imensamente você ter aceito o meu convite para essa fala, né? E acho que só tenho, vamos dizer, a desejar para você um ótimo final de semana, né? Não sei o que mais o pessoal tem mais alguma Saúde coisa. de palmas, né? Isso. Então tá, para todos nós, Então tá, muito obrigado, pessoal, pela atenção, foi muito bom estar com vocês mesmos, né? Matei uma saudade aí dos colegas e da instituição. Valeu. Bom aviso aos meus alunos que daqui a uns 10 minutinhos a gente se encontra na nossa sala de aula, outro ambiente lá. Tá? Olha aí, tem aula, então, isso aí. Abraço, Marco. Valeu, obrigado isso aí, a todos. Boa noite a todos. Boa noite.